Então vamos lá, do tema hoje é a extinção do contrato. Isso. É um assunto que vai cair no processo, né? Se o cara quiser anular um contrato, vai ter que se valer do processo civil para anular. Então vamos lá. A gente pode aqui dizer, gente, que o contrato, ele parte da mesma ideia que nós, seres humanos. Nasce, cresce, reproduz e morre. O contrato só não vai reproduzir, né? Mas nasce, se desenvolve e depois morre. Como também nós, a ideia era que a gente só morresse de morte normal, morte natural. Ninguém quer morrer de forma antecipada, tiro na cabeça, ataque fulminante do coração, acidente de carro, queda. A gente quer morrer bem velhinho. A ideia é que o contrato também chegue ao seu final normal. Também, infelizmente, nem sempre ocorrerá assim. Na verdade, o que a gente presenciou até mais antes. Agora deu uma segurada. Mas houve uma época em que os contratos basicamente não chegavam ao seu final. Índices de inadimplemento altíssimos, índices de descumprimento voluntário e involuntário altos. Isso é péssimo para a economia. Principalmente porque o contrato está amarrado a outro, né? Então, um simples exemplo. Acho que a gente já deu aqui. O sujeito A aluga um imóvel para o sujeito B. Contando com o pagamento do aluguel, ele toma um empréstimo no banco para investir em alguma coisa. Vai pagar esse financiamento com o dinheiro que receber do aluguel. O banco recebendo direitinho o valor do financiamento, tendo mais confiança no consumidor, oferece mais crédito a juro mais baixo para o consumidor. Então tudo vira uma cadeia. Se o primeiro cara lá não paga o aluguel, significa que se este locador não tiver uma outra fonte, não tiver que ajude, vai deixar também de pagar o financiamento. O banco, tendo um aumento no índice de inadimplência, o que é que ele vai fazer? Se retrai. Oferece menos crédito, ou se oferecer, oferece com taxa de juros mais altas ou com mais exigências. Então, o simples descumprimento de um contrato que aparentemente está ali isolado, pode proporcionar repercussões, claro que não é só esse, mas vários desses podem acabar influenciando na economia. Então, o que é que se deseja? Que os contratos tenham a sua extinção normal. Maria. E o que é a extinção normal do contrato? É quando as partes cumprem devidamente as suas respectivas obrigações. Que diabo essa gritaria aí? Não, que veio. Eu estava vendo ali uma turma gigante. Ela está sendo do Corinthians, né? É que ele ia achar que ela vai fazer São Paulo. Então, a extinção normal do contrato é quando as partes cumprem as suas obrigações. Se é um contrato de compra e venda, espera-se que o comprador pague o preço e espera-se que o vendedor entregue a coisa. Se é um contrato de locação, que o locador entregue o imóvel e não vá lá perturbar a posse do locatário. E que o locatário pague mensalmente o valor do aluguel. Esse contrato, quando é cumprido, e aí ocorre a sua extinção normal, como é que se prova o pagamento da obrigação? Vocês viram lá já no semestre passado, obrigações, que a prova do pagamento de uma obrigação é a quitação. Né? E a quitação nada mais é, no nosso dia a dia, do que o recibo. O artigo 320 traz as regras dessa quitação, o que deve conter na quitação. Vamos lá. 320 no CPC são os efeitos da revelia, né? Deleta aí, por enquanto, não fazer um backup. 320. Código Civil. A quitação sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada.
o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e lugar do pagamento, com a assinatura do credor ou do seu representante. Então pronto. É assim que a gente faz o recibo mesmo, né? Com todos esses elementos. Eu, Ícaro Duarte, recebi de não sei quem o valor de não sei quantos reais pelo pagamento de não sei o que. Tempo do pagamento. 1º de novembro de 2014. Lugar do pagamento, Vitória da Conquista, assinei. Pronto. Pode ser sempre por instrumento particular. Quase todos que a gente tem por instrumento particular, ou a gente precisa ir em cartório para fazer essa quitação. Os recibos que a gente recebe são registrados em cartório? Não. Na mesma hora o computador ali entra, digita, imprime, o cara assinou, pronto. Instrumento particular, pronto. Aquilo ali, aquele recibo que é nada mais do que a quitação. E a quitação nada mais é do que a prova do pagamento de uma determinada obrigação. Toda vez que vai se pagar o aluguel, recebe um recibozinho. Aquele recibo é a quitação. Toda vez que vai nas Americanas e compra um produto, sai o recibo é a quitação, é a prova do pagamento. O certo era pedir, né? Lógico que ninguém vai nunca demandar o outro por causa de 50 centavos, né? É mais caro mover a máquina judiciária do que perder esses 50 centavos. Então, mas o recibo, se quiser, se o cara for chato, pode pedir? Pode. Chega na padaria, comprei R$1 de pão, você vai me dar um recibo aí, por favor. É que existe já uma legislação, não sei se é facultativa, se é obrigatório, mas faculta o cidadão que é comércio a emitir um cupom fiscal abaixo de R$1, ele não precisa nem emitir. Não, mas o cupom fiscal deve ser alguma coisa para fins de comprovação tributária. Mas o recibo de pagamento, sim. A prova do pagamento sempre tem que ser dada. Se alguém cumpriu, pagou a sua obrigação, o outro tem que dar um recibo, comprovação de que foi quitada essa dívida. A não ser que a questão seja para fins tributários. Mas na relação entre as duas partes. Tem algumas coisas que você vai no mercado, por exemplo, que você pega o papel de pagamento, esse não serve como cupom fiscal. Quer dizer, é uma prova de pagamento, mas não serve. Exatamente, mas para fins tributários não deve ter nenhuma utilização. Ok. Fala aí um pouquinho, André. Lê, tá doido para ler desde a hora que. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se de seus bens ou das circunstâncias resultar haver sido para a dívida. Eu não entendi nada que você falou. Eu acho que a galera aqui na frente não entendeu, não. Torcedor do Corinthians, que é desgraça. Lê mais alto, lê mais alto. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido para a dívida. Bom, uma quitação que não atendeu a todos esses requisitos, se ficar claro que das circunstâncias ali ou dos termos utilizados houve o pagamento, aquele recibo mesmo que capenga vai valer. Tem hora que o cara não faz bem feito, né? Só recebi de Ícaro R$10, pronto. Mas a única relação que você teve com o Ícaro foi de um pagamento de 10 gramas de cocaína. Apesar do contrato ainda ser nulo, né? O contrato vai ser nulo. Mas, se a única obrigação que a gente tem é essa, de 10 gramas de cocaína, e você diz que recebeu R$10, das circunstâncias, dá tudo a entender que esse pagamento está se referindo a isso. Agora ali para a galera da boca de fundo certo, o cara assinou no caderno dele ali, ó. O cara pagou o traficante. Para eles. Tá ali pensando, ele chega para cobrar. Ele chega para. É Corinthians, pô. É Corinthians. Vamos lá, gente. Na minha boca lá, olha pra ele. na minha boca lá, para o traficante. O caderno dele, o cara assim, não, eu te paguei, cara, esse caderno aí. Olha, está gravado. É bom, você pode jogar informante aí na polícia. Vamos virar outra coisa. Se todos os contratos fossem extintos, normalmente a aula terminava aqui. Mas como não é isso que acontece na prática, então dá mais outras razões para a gente entender como esse contrato pode ser extinto. E aí nós temos 3 situações. A causa da extinção pode ser anterior à formação do contrato. Isso quer dizer que antes de o contrato ser formalizado,
antes de o contrato ser aperfeiçoado, já existe uma causa que vai invalidar esse contrato. Uma segunda situação, o contrato pode ser extinto por uma causa contemporânea, simultânea à formação do contrato. No exato momento em que se forma o contrato, também surge a causa da extinção desse contrato. A gente vai falar de todos eles. E uma terceira situação, onde a causa é posterior à formação do contrato. O contrato se forma bonitinho, o contrato se forma lindinho, sem nenhum defeito, sem nenhum vício. Mas no decorrer de sua existência, ao longo de sua execução, vai nascer uma causa que vai resultar na extinção desse contrato. Então, se a gente tem um contrato aqui, pode ter causa que vai invalidar esse contrato anterior à formação do contrato, uma causa que vai invalidar esse contrato que nasce no momento do contrato, ou uma causa que vai invalidar esse contrato posteriormente à própria formação do contrato. Ele nasceu certo, mas no meio do caminho entortou. Igual o cara que nasce normal, depois vai e torce pro Corinthians, né? Aí o cara desanda. Nasceu sem defeito, mas depois que escolheu o Corinthians, apareceu. A Vitorino é pior que a palmeirense, né? Bahia, fala que é Bahia. Acho que o Palmeiras tá mal, por isso que ele não tá. Toda hora eu vejo Vitorino com a camisa do Palmeiras aí. É mesmo, né? Vai ter briga aqui, vai ter. Vamos lá, palmeirense lá. Não, mas não é gente. Vitorino é não, é? Vitorino é não? É assim que os caras se entregam, assim. Isso o tempo todo, isso tá gravado. É assim que o povo se entrega, né? Aí já dá pra extorquir aí. Esse vídeo, esse áudio vai cair no e-mail do seu Torinho. Se não tiver depositado, tantos reais. Então vamos ver, primeiramente, aqueles fatos que são anteriores à formação do contrato. Só um esclarecimento. Aqui, a doutrina, ela não é unânime não, viu gente? A doutrina aqui, ela não é unânime. Na verdade, como esse é um tema que só tem, na verdade, a parte de extinção mesmo, só tem 2 artigos no Código Civil, aí o que vai acontecer? Cada doutrinador acaba doutrinando de forma diversa um do outro sobre esse ponto aqui. Nós vamos seguir essa linha, onde fatos anteriores são apenas as hipóteses de nulidade absoluta e de nulidade relativa. Alguns doutrinadores colocam cláusula resolutiva aqui. A gente vai entender cláusula resolutiva como fato contemporâneo ou simultâneo à formação do contrato. Não tem um certo ou um errado, né? Apenas formas que os autores encontraram para explicar esse tema. Então, por fatos anteriores à própria formação do contrato, significa que quando o contrato for formado, ele já será aperfeiçoado com o vício. O vício não nasce no momento da formação do contrato, nem nasce em momento posterior à formação do contrato. O vício já existe antes mesmo de se formar este contrato. Por exemplo, essa brincadeira aí das 10 gramas de cocaína. É um contrato que vai ser válido? Não. Isso. Mas o que invalida o contrato surgiu depois de formado o contrato? Ou a ilicitude é anterior à própria formação do contrato? Exatamente. É um exemplo típico de extinção do contrato. Exatamente. Além de ser uma hipótese de nulidade absoluta. Coação também não pode? Com o quê? Coação. Coação também. Só que aí o vício não é no objeto. O vício é no consentimento, né? Só que na verdade o vício de consentimento ele vai ser causa de nulidade relativa. Enquanto a parte não prejudicada não reclamar, vai valendo tudo. Qual é a grande diferença entre nulidade absoluta e nulidade relativa? Primeiro, nulidade absoluta ofende uma norma de ordem pública. Nulidade relativa
ofende interesses privados das partes, interesses particulares das partes. A nulidade absoluta ofende norma de ordem pública. Então, na nulidade absoluta, o cara está achado. Na relativa, a análise do caso concreto. Como assim? Não entendi cara crachá, o que quer dizer? Cara crachá atingiu a norma de contrato. De pleno direito. A de nulidade absoluta precisa de uma ação que busque a extinção do contrato. A relativa, nada no caso. Tem que ter, todos têm que ter um caso, na verdade, né? Mas na nulidade relativa eu preciso sempre da interpelação judicial para dizer que o contrato é nulo. Na nulidade absoluta, a simples ofensa à norma já resulta na extinção do contrato. Na nulidade absoluta, se a ofensa é a norma de ordem pública, qualquer um é interessado para pleitear a anulação desse contrato, principalmente o Ministério Público. Qualquer um é interessado para pleitear a nulidade. Mesmo que não seja diretamente, pelo menos para denunciar, né? Até o Ministério Público tem competência para agilizar a ação. Boa noite, Zé. Mudou para Brasil, foi? Pesadelo, velho. Encontrei com o Liane ali, professor. Pesadelo a noite toda. Mudou para Brasil. Quanto mais perto, mais tarde chega lá. Ô Zé, ontem eu sumiu a chave, não sumiu o caderno, você não viu por aí não? Pega de novo. Sim. O caderno só tem duas folhas brancas. Um pouquinho por aí, Vai estar bem cheio. aí que tá as informações que estão dentro, né? Se a nulidade é absoluta, os efeitos da nulidade retroagem, são ex tunc. É X espaço T1NC. Ex de ex, namorado. Depois tunc, semudo. Retroage. Na nulidade absoluta, como já nasceu viciado, se ele demorou 6 meses, na hora que declarar a nulidade, os efeitos dessa nulidade retroagem para o momento inicial. Se o cara já tinha pago 3 parcelas, devolve as 3 parcelas, tudo. Volta, como a doutrina diz, para o status quo ante. Volta para aquela situação como se não anterior à existência do próprio contrato. Na linguagem de computador aí é como se o cara criasse um ponto de restauração antes do contrato. Deu M lá na frente, volta para aquela situação anterior. Vai dando Ctrl Z aí até chegar na situação antes, né, da formação do contrato. Nulidade relativa. Enquanto não for declarada, não, enquanto não for pronunciada, também, né? Mas o que vai realmente definir a extinção é a sentença, apesar de ela retroagir, lógico, a data da citação. Mas enquanto não for proferida a sentença, enquanto não houver a decisão judicial, o contrato valeu. Na verdade, até arguir, né? Para ficar mais claro. Primeiro mesmo tem que arguir. Na relativa, para pleitear a nulidade, são as partes. Exatamente. Só quem tem. Não, porque são interesses patrimoniais disponíveis. E lá, uma das legitimidades de atuação do Ministério Público é na defesa de direitos indisponíveis, né? E os efeitos também, Agora, e os efeitos da nulidade relativa ou anulabilidade são ex nunc, não retroagem. Somente da decisão para lá é que produzem seus efeitos. Então quer dizer que o que foi feito valeu? Valeu.
Então, se, por exemplo, um contrato de locação feito por um menor de 17 anos, sem estar assistido, é um contrato onde há a nulidade relativa. Mas a nulidade só foi declarada quando já tinha 6 meses de aluguel. Volta para um estágio inicial e devolve os aluguéis pagos? Não. Dali para frente, encerra o contrato, não tem mais contrato de locação. Mas o que foi feito antes, valeu. Professor, então quer dizer que existem os critérios para ter a nulidade absoluta. Existe um rol taxativo, A gente vai falar daqui, vai ler quais são as hipóteses de nulidade absoluta e as hipóteses de nulidade relativa. Nesse caso, eu já tinha concluído porque o contrato já nasceu com um defeito. Nasceu, mas quando se fala em nulidade absoluta, aí a gente tem a questão, realmente, o contrato já nasceu com vício? Sim. Mas nós temos situações em que o vício é sanável e situações em que o vício é insanável. Bom dia. Você vai dar um normal aqui? Normal, anormal, do jeito que vocês quiserem. Não, é porque a gente tá saindo, vai dar uma passando sua aula. Ah, não quer do meio não, é? É outros 500. Então vai E dar volta uma... mesmo? Oi? E volta mesmo? Volta. Tá bom. Eu vou fechar a extinção. Falta um pedaço. Beleza, então. Será que volta mesmo, gente? Porque eu, se fosse estudante saindo agora para voltar 11 horas aqui, aí vai ficar aí, né? Mas eu acho que no dia de sábado aqui deve ter uns 5 alunos só aqui. A gente fez isso. Porque tem um problema com a matéria aí, não estão assistindo a aula dessa matéria. Nós somos penalizados que nunca mais a gente volta. Ele estava tomando essa cervejinha lá no lado, deu 11 horas, nós voltamos. Quando chegou aqui, a professora não deu. Voltamos para o bar para outro. Ótimo. A gente é assim, é. Mas o cara nem fica muito triste, não. Na verdade, a tristeza é relativa. A tristeza é relativa. Vocês são os avisos que a gente recebe na vida que não tem que voltar, né? Não tem que voltar. É porque, na verdade, aqui, ó, aqui a turma... É porque a turma aqui já é uma turma pequena. E dia de sábado, acho que fica 5, 6 alunos. Mas é porque tem muito irregular. É a B, né? Aí tem muito irregular. Que assiste a aula normal mesmo, dia de semana, 13, 14. E dia de sábado, 5, 6. Aí prova uma galera aí. Nível alto mesmo, só aqui, velho. Nível alto. Essa rixazinha de nível A e nível B, acho que vem a cabo. Eu acho que junta. Eu acho que sim. Eu fiquei sabendo que iam juntar todos. Mas vai ser da separada aqui. Aí junta. A gente não abre mão do nosso líder, eles dizem que não abre mão do líder. Ah, é? Então é pouco abre mão do líder. Mas eles têm que saber que estão chegando com a turma de excelência, então o líder irá depois. E antes dele ir para B, ele não era líder. Então ele é relativo, amigo, é estudo. No máximo, o seu trabalho vai ser uma assistência. Pronto. No máximo, nada. Na nulidade absoluta, a sentença é meramente declaratória. A sentença só vai realmente homologar. Não vou dizer homologar porque existe sentença homologatória, né? Mas a sentença só vai ratificar. A sentença apenas vai dizer o que já existe. Então o contrato já se extinguiu pela nulidade e a sentença simplesmente vai declarar isso. Realmente, está extinto. Na nulidade relativa, a desconstituição do contrato se dá com a sentença. Vejam a diferença. Na nulidade absoluta, apenas o vício já é capaz de extinguir o contrato. A sentença vem apenas para dar mais força a isso, apenas para declarar. Realmente já estava extinto. Na anulabilidade ou nulidade relativa, por mais que tenha o vício, o que vai ser responsável por extinguir essa relação jurídica será a própria sentença. E aí se diz que a sentença será constitutivo negativa. Porque em vez de ela criar uma relação jurídica, ela vai desconstituir uma relação jurídica, aquele contrato existente entre as partes. Lógico que toda sentença, no fundo, ela é declaratória. Essa sentença mesmo, primeiro vai ter que declarar que o contrato é inválido, mas depois a consequência dela, extinguir a relação contratual. E onde estão as hipóteses
de anulabilidade, que é a nulidade relativa, e de nulidade absoluta. Quando a gente viu logo na primeira aula sobre os elementos essenciais de negócio jurídico previstos no artigo 104, a gente viu que são quais? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. E qual era a consequência do não cumprimento de qualquer um desses elementos? A nulidade do contrato, do negócio jurídico. E é isso, basicamente, que vai dizer o artigo 166 do Código Civil. Qual artigo? 166. Pronto? Encontraram aí? Pode mandar. No contrato de compra e venda, tragam o Código Civil, porque vocês vão ver que cada tópico que eu boto é um artigo, cada tópico é um artigo, cada tópico é um artigo. Então vamos ver. Da invalidade do negócio jurídico, capítulo 5, artigo 166. É nulo. Como é que eu sei se isso é nulidade absoluta ou nulidade relativa? Porque ele disse que é nulo. Se fosse nulidade relativa, ele teria dito é anulável. Anulável é que pode ser anulada ou não. Se é nulo, já está nulo. Não tem nem para onde correr, né? É assim que a gente pensa. Determinável, não é isso? É que ele pode se tornar determinado lá na frente. E o que já é determinado? Não tem mais ser. O que já é nulo, é nulo. O que é anulável é que ainda virá a ser anulado. Então, primeiro, celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Voltando lá para os elementos essenciais do negócio jurídico, incapacidade ou capacidade é um dos requisitos essenciais. Mas aqui, qualquer incapacidade foi causa de nulidade absoluta? Não. Só incapacidade absoluta. Aí o relativamente incapaz. Guarda um pouquinho aí. Se o objeto for ilícito, impossível ou indeterminável. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Não revestir a forma prescrita em lei. For preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade. Como a gente já viu, por exemplo, a compra e venda de imóvel com valor superior a 30 salários. A gente viu que necessariamente tem que se adotar um instrumento público. E o que foi que ele disse? Se não for atendida essa solenidade, o contrato será nulo. Tiver por objetivo fraudar lei imperativa e a lei taxativamente o declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Essas são hipóteses de nulidade absoluta. E quais são as hipóteses de nulidade relativa ou anulabilidade? Artigo 171. Quem é corintiano se identifica rapidinho com esse artigo aí, né? Mas não é 171 do Código Civil, não, do Código Penal. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, veja a diferença agora, ó, é anulável o negócio jurídico. Lá no 166, ele diz que aquelas hipóteses tornam o contrato nulo. Aqui se diz que o contrato é anulável. Vocês já viram aí as regras que eu passei. Se a parte prejudicada interessada não for lá e buscar judicialmente a anulação desse contrato, ele vai se convalidar. Normalmente, esses prazos são de 2 anos. Claro que podem variar, mas normalmente são 2 anos. Esses prazos decadenciais de anular um contrato. Então, por exemplo, a venda de um imóvel de um ascendente para um descendente, sem o consentimento do cônjuge nem dos demais herdeiros. É um negócio jurídico anulado. Se as partes interessadas, o próprio cônjuge ou qualquer um dos herdeiros, não pleitear a anulação desse contrato dentro do prazo, esse vício ele será convalidado. E aí o contrato vai embora. 2 anos normal. Normalmente, a grande maioria dos prazos são de 2 anos. Mas a lei pode dar vários. Por exemplo, nas ações redivitórias, o prazo para anular o contrato é de quanto tempo? Depende. Se for de bem móvel, 30 dias. Se for de bem móvel, 1 ano.
Então a lei vai trazer vários prazos, né, na verdade. Agora isso aí é a data do contrato, né? Não é do conhecimento do fato. De qual você está falando? Essa parte. Depende. A cada situação tem discussão. Tem gente que entende que é da realização do negócio, tem gente que entende que é do registro, tem gente que entende que é quando a pessoa fica sabendo. Porque eu entendo, eu defendo a teoria da acto nata. É quando o prejudicado toma ciência do vício, a partir daí ele tem um prazo. Na prova o cara tem que mostrar conhecimento, tem que botar os três, né? Por mais que eu defenda um, eu demonstro conhecimento quando abordo os contrários também. Se é uma coisa divergente, eu não posso fingir que só existe o meu posicionamento. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico. Inciso 1. Por incapacidade relativa do agente. Então vejam que enquanto a incapacidade absoluta está lá no 166 como sendo causa de nulidade absoluta, a incapacidade relativa apareceu cá no artigo 171 como sendo causa de nulidade relativa. Enquanto a parte prejudicada não vier a pleitear a anulação desse contrato, esse contrato vai produzindo seus efeitos e, se ultrapassar o prazo, ele fica definitivamente válido. Mesmo assim, tem que se comprovar prejuízo. Vocês já deram lá no processo as teorias das nulidades processuais, dos atos processuais. Então, quando vocês derem lá, vocês vão ver que o princípio que rege tudo isso é o princípio do pas de nullité sans grief. Sem prejuízo, não há declaração de nulidade. Desde que a nulidade seja, obviamente, relativa. Se for nulidade absoluta, já está nulo de qualquer forma, independentemente de qualquer outra coisa. E o que mais é causa de nulidade relativa? Por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Até aí, vício de consentimento. Quem consentiu com a realização de um contrato por conta de erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão, esse consentimento não foi manifestado de forma espontânea nem livre. Estava esse consentimento viciado por uma dessas razões. A fraude contra credores é hipótese de vício social. Erro genérico. Que tipo de erro? Erro sobre a coisa, erro sobre o negócio. Eu posso ter um erro sobre o negócio. Você me disse que vai fazer um contrato de compra e venda, mas na hora H, ou tudo, não é que você me diz, mas todas as nossas discussões, todas as circunstâncias me levam a crer que a gente vai fazer um contrato de compra e venda. Mas na hora foi um contrato de empréstimo, por exemplo. Foi um erro sobre a própria natureza do contrato. Pode ser um erro sobre um objeto. Quando a gente falou até do vício redivitório. Foi do vício redivitório, por exemplo? Foi. Eu chego lá na relojoaria em São Paulo e tem um relógio lá dourado, brilhando, custando 30 mil reais. Na minha cabeça esse relógio de quê? De ouro. Mas quando eu compro, não era de ouro. Tem defeito oculto nesse relógio? Não tem defeito nenhum. Mas meu consentimento foi manifestado livremente ou eu errei sobre a coisa? Era aquilo que eu queria comprar? Não. Eu queria comprar um relógio de ouro. Mas por conta de esse relógio de latão ser vendido numa das principais lojas de São Paulo por um valor de 30 mil, tudo isso levou a crer que era um relógio de ouro. Se eu errei, houve um erro sobre a coisa, eu tenho um prazo de 2 anos para reclamar, para anular esse negócio jurídico. Como a sua relógio de latão e relógio de 30 mil reais. Agora tem que provar prejuízo. Porque se depois eu peguei esse relógio e vendi por 40 mil para outro mané, não tive prejuízo nenhum. Até que comprou por 30 mil um relógio de latão. É igual meu pai. Meu pai tem fazenda de cacau lá na região de Itabuna e Ilhéus. Ah, não lembro o que foi uma furadeira. Aí ele pegou a furadeira lá de casa e falou, não, vou vender lá na roça, que eu vendo lá por 100 contos. Falei, pô, você comprou por 70 aqui no bom preço. Faz isso não, porque os bichinhos lá estão sofrendo, não sei o quê. Aí depois, um mês depois, para botar isso, você estava com pena lá do cara, eu vendi por 100 reais, ele já vendeu para outro por 150. Eu falei, mas ninguém fez nesse mundo, não. Eles vão ficar isolado lá no meio da roça, cara. Que pagou mais do que o dobro na furadeira, né? Aí
Eu acho que não foi nem o mesmo depois. Vai falar. Você ficou com peninha do cara, aconteceu isso. Dúvida por enquanto por aqui, gente? Próxima aula eu fecho extinção. E sábado que vem eu já começo a cobrir venda. Sábado que vem tem alguma coisa de Enem aqui na faculdade?